Tudo bem, turma? Sou Marcelo, professor de literatura. Essa aula ela é específica, então, para a prova de literatura da segunda etapa. Então, antes de a gente começar propriamente no conteúdo, eu gosto de dar alguns avisos. Literatura, ele vai em alguns momentos ficar parecido, vocês vão achar parecido com história, inclusive parecido com artes. Eu já explico o porquê. Essa disciplina, ela é organizada conforme a disciplina de História da Literatura, que ela apresenta os períodos literários e para a gente, numa linha de tempo, e para a gente ver a diferença entre esses períodos, por que eles foram da forma que eles foram, a gente vai olhar o contexto histórico, era o que estava acontecendo no período que esses escritores produziram determinadas obras, porque uma coisa reflete na outra, né? Inclusive, para fazer essa ligação, né, o escritor ele é um sujeito histórico, ele é um sujeito que faz parte da sociedade, para a gente fazer essa relação entre a literatura e a realidade, para a gente não ficar com essa ideia, né, que a literatura é algo que não faz parte da nossa vida ou do nosso cotidiano. Não, muito pelo contrário, né, ela reflete muito do que é o nosso cotidiano e então, né, ele é um exercício, uma atividade importante e também, né, a leitura da literatura é um exercício, é uma atividade que nos dá bastante conhecimento de mundo, né, uma atividade bastante importante, né. E lembrando também, né, é isso, é literatura, sempre a gente tem literatura, leitura, livro, né. Hoje o livro ele tem várias formas, não só a forma física, mas, né, para ter acesso à literatura a gente precisa fazer essa leitura, né? E leitura a gente desenvolve lendo, né? Não tem outro caminho, não tem uma fórmula mágica. Os alunos às vezes falam, né? Eu não gosto de ler, mas se tu não lê, tu não vai exercitar isso, né? E aí tu nunca vai gostar, né? A leitura, acho que ela tem muito menos a ver com esse gostar ou não gostar, e sim como uma prática. Se tu praticar a leitura, tu vai gostar, tu vai descobrir também que tipos de livros tu gosta de ler, né? Mas essencialmente ela é uma prática, né? Ela não é exatamente um gosto. Então, para a gente iniciar o conteúdo, então, dessa segunda etapa, eu começo pela essa noção de literatura. Mesmo aqueles que já fizeram aí a primeira etapa ou a terceira etapa, né? A gente sempre parte disso, que é para dar essa base. Qual é a diferença da literatura porque a gente fala, né, tá, qualquer texto é literatura, qualquer livro é literatura. Não, ele tem uma característica aí específica. Então, eu primeiro resolvi dar uma definição para vocês ali, desconstruir ela para a gente construir outra juntos. Então, diz ali na página 120, o que é literatura? Em um sentido genérico, literatura é toda palavra escrita. No entanto, tal definição é muito abrangente e, de certa forma, abstrata. A literatura contém algumas especificidades que a diferenciam de outros textos. Qual é a coisa mais importante dessa definição aqui, né? É que, assim, não é qualquer palavra escrita que é literatura. Então, nós vamos ver o que vai fazer, quais são as especificidades, as características próprias de um texto literário. Primeira de todas aí é a ficção, né? O texto literário ele é ficcional, ou seja, ele nasce de uma representação da vida, mesmo quando parte de acontecimentos reais, inventada por um escritor. Ao elaborar sua narrativa, o autor está criando uma nova estrutura, um mundo particular, a partir da visão dele, que é oferecido, que ele divide então com os leitores. Ou seja, a ficção, por mais que ela seja baseada num evento real, que ela nos traga marcadores, ou seja, indícios ali, né? Nos fale, não, Porto Alegre, a rua tal. A ficção é isso, é sempre uma representação da realidade, né? E não a realidade em si. E isso é importante, né? Inventada por um escritor. Porque junto com esses dados que eu quero, com esses dados da realidade que ele vai colocar, em outras histórias, né? Isso é completamente de coisas que não existem, mas se tratando assim, mesmo que ele coloque dados da realidade para dentro do texto, ele está nos oferecendo, né, a interpretação dele, a visão dele a partir dessas coisas, né? Então, por isso que ele é um texto de ficção. E aí, qual é o sentido da ficção? Que é outra característica importante. Qual é o sentido dessa invenção dele, né? Pode-se afirmar que o sentido da ficção tem por objetivo ampliar e modificar o conhecimento sensível de mundo do leitor,
Por meio da ficção, adquire-se uma percepção mais rica dos fatos e da vida, já que no dia a dia essa noção se dá de maneira fragmentada. Então, a ficção ela é uma reflexão sobre a realidade, sobre a vida, sobre um determinado momento, né? Então, que vem dessa reflexão aí do autor, e também, né, a gente vai ter acesso, então, a modos de vidas diferentes do nosso, ao que pensa essa pessoa, ao que ele passou, e então por isso que a gente fala, né, que ele pode ampliar e modificar o nosso conhecimento do mundo, ou, né, talvez até nos tornar empáticos aí a outras realidades que são diferentes da nossa, né? Então por isso que a gente fala muito, associa a literatura aí a conhecimento de mundo, né? Eu posso ler um texto, por exemplo, escrito no século XVIII por um escritor russo, né? E aí eu vou ter uma ideia de como é que aquela, mesmo sendo aí ficção, ou seja, né, um texto inventado, eu vou ter acesso, vou ter pelo menos uma ideia, né, de como essa sociedade lá funcionava, né? E sobretudo, né, o que aquele autor ali pensava e achava das coisas, né? Concebia das coisas. E a terceira, né, que é bastante importante, é linguagem específica. A criação literária também é um trabalho de criação de linguagem. Ela se diferencia das várias linguagens humanas porque possui uma preocupação estética. Então, assim como a arte tem uma intenção estética, o texto literário ele tem uma preocupação estética, né? Ele tem essa preocupação em explorar os recursos linguísticos. Ele não está só interessado em contar, mas sim na forma como ele conta, né? E essa forma não tem por objetivo apenas a beleza, mas tem também, né? Tem se comunicar com o leitor no sentido de também fazer esse leitor se prender ao texto, né? Seduzir o leitor, né? Então ele não é um texto qualquer, né? Ele leva assim como quase a sua preocupação maior, né? Não apenas contar essa história, mas o modo que ele está contando essa história. E aí então, dito isso, qual é a nossa definição aí de literatura, então? Um conjunto de obras que, valendo-se da ficção, expressa a visão particular do escritor e apresenta ações, ideias e sentimentos humanos singulares mediante uma linguagem específica. Agora, nessa segunda etapa, a gente vai ver a literatura no Brasil. A gente dá uma olhadinha no mundo, mas nessa segunda etapa a gente está interessado na literatura brasileira. E a nossa literatura brasileira, ela vai ser marcada aliás, né, ela inicia quando é feito quando dá-se aí o descobrimento desse país, né? Então, a partir de 1500, a gente vai chamar essa literatura de quinhentismo, né? Fazendo referência a data aí do descobrimento do Brasil, ainda, né, que a gente possa discutir muito se o Brasil foi descoberto, primeiro que o Brasil, né, a terra em si já existia quem morasse nela, inclusive se fala, né, que já se sabia a rota para vir para cá, que outros estrangeiros já tinham vindo para cá. Mas para efeitos, né, históricos é isso aí, 1500 é descoberto o Brasil. Então, assim, como é que era essa literatura aí produzida nessa época? O que era esse tal desse quinhentismo? Então, basicamente, ela é uma literatura, né, que é feita por estrangeiros que vinham aqui, né, os estrangeiros que vieram aqui no Brasil, os estrangeiros que participaram da descoberta do Brasil. Então, né, qual é a característica aí que ela traz? Ela é basicamente uma literatura que que a gente pode também chamá-la de informativa, que ela vai nos trazer os costumes, os aspectos culturais, os aspectos geográficos, né? Então ela não tem exatamente esse caráter de contar uma história, ela é mais como se fosse um relato. Ela é dá para a gente dizer, né, um diário de viagem, um diário aí da expedição, onde ela vai trazer esses aspectos, né? Quais são, quem é que habitava aqui nesse tempo, como é que era a região. É isso basicamente aí o quinhentismo. E dá para a gente dizer assim que o texto que funda a literatura brasileira é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é o nome dela, né, ao rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil. Que então, Pero Vaz Caminha faz um diário aí da viagem, desde a partida lá de Portugal, ele vem, então está na frota do Pedro Álvares Cabral, ele desde lá da partida de Portugal até a chegada no Brasil e
e as suas primeiras, eu não sei exatamente quanto tempo aí, mas fala então desse primeiro contato dos portugueses com o Brasil. E então é nosso ídolo, né, no documento que funda a nossa literatura, e ele é um documento bem interessante, né? Porque ele é marcado, e aí ele vai trazer algumas características aí que, inclusive, vão marcar não só, né, a nossa literatura, mas, inclusive, vão marcar a ideia que se tem de Brasil. Então, esse texto, ele é cheio, além dessas referências que ele vai trazer, né, da geografia, ele também já vai fazer essa exaltação da natureza do Brasil, né, do futuro que se via nessa terra, né? Isso é muito interessante, assim. Tem um exemplo que vocês podem ver aí na tela, né? Que é de um trechinho da carta, e tem uma frase que, inclusive, ela está destacada em negrito, que eu acho ela muito interessante, né? Que diz assim, ó: em tal maneira é a terra graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por causa das águas que tem. Há no Brasil grandíssimas matas de árvores, agrestes de madeiras fortíssimas para se poderem fazer delas fortíssimos galeões. Mas o melhor fruto que delas se pode tirar, parece-me, será salvar a sua gente. Aqui nesse curto texto, né, ele já fala muito qual era o objetivo das expedições, né? Era explorar a terra, né? Era achar aqui, ele já tem grandes matas, então a gente sabe que o Brasil vai ter esse nome por causa do pau-brasil, da exploração do pau-brasil, né? Outra coisa que eles então vão vir fazer é colonizar, né? Os portugueses vão colonizar o Brasil, vão ter então agora a gente vai falar sobre isso, né? Vão então ter essa missão de junto com a Igreja Católica, né? Fazer esse processo aí de colonização, de expansão, né? E aqui já tem uma ideia que eu acho muito interessante, né? Que é essa, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, né? Que é uma ideia mais ou menos, né, se plantando nessa terra tudo dá. Que se a gente for pensar, né, o Brasil sempre visto como esse país com um grande futuro, né, um futuro a se realizar. Desde que o Brasil foi descoberto, essa ideia, ela nos acompanha, né, que o Brasil ele é um lugar com um grande futuro pela frente, né, e esse futuro a gente vem aí adiando ele, né, faz tempo. Mas, então, essas cartas, né, essas literaturas, elas são basicamente feitas desses relatos. Essa é a nossa literatura chamada quinhentista. A partir de 1549, é como se fosse uma subdivisão dentro do quinhentismo, vai surgir o que a gente chama literatura de catequese. Essa literatura de catequese, ela recebe esse nome porque o ano de 1549 marca a vinda dos jesuítas para o Brasil. E aí essa literatura ela já vai ter, aliás, né, ela já vai ter um objetivo bem diferente dessa do quinhentismo. Inclusive a gente já pode dizer que aqui existe um trabalho literário de criação mesmo, cujo objetivo era catequizar os índios, como o nome já diz, né? Então o objetivo, ela tem um objetivo pedagógico. Os índios, aliás, né, os indígenas, né, os jesuítas vão vir para, né, participar dessa expansão aí, né, mas com esse objetivo também de catequizar os índios. E vai ter um nome que vai ser importantíssimo, né, dentro dessa literatura, que é o padre José de Anchieta. Ele chega ao Brasil em 1553, ou seja, ali logo, né, os jesuítas chegam, ele chega 3 anos depois, né, ou 4. E ele vai ser o responsável realmente por fazer essa literatura acontecer. Ele vai aprender, então, o tupi-guarani, que era a língua que a maioria dos povos indígenas se valia para se comunicar. Ele vai aprender, ele vai elaborar uma espécie de gramática, né, então, do português para o tupi-guarani, que com certeza, né, vai ajudar os outros religiosos também, né, a dominarem aí a língua e fazer esse trabalho aí com mais qualidade. Ele, então, assim, né, ele vai também, então, criar peças, poesia, aí sim, né, a gente pode dizer que é literatura. Ele, então, faz peças, ele cria poemas, ele cria outros textos, e sempre com esse objetivo
ele vai misturar, né, ele vai aprender lá a concepção de mundo dos índios, seus mitos, suas lendas, vai incorporar nessas peças e aí então vai apresentar para os indígenas. Então essa é a fundação aí da nossa literatura. Então lá no ano de 1601, a gente pode dizer que se inicia o Barroco. O Barroco ele começa na Europa e aí depois, obviamente, aí vai vir para o Brasil. Então, falando um pouquinho do contexto histórico. Na página 121 tem de maneira mais detalhada esse processo aí, esse contexto histórico, mas assim, ele se dá no contexto da reforma e da contra-reforma. A reforma vai ser um movimento aí, capitaneado aí pelo Martinho Lutero e o João Calvino, a reforma protestante. Eles vão romper com a Igreja Católica, eles eram religiosos católicos, eles vão romper com a Igreja Católica, considerando que a Igreja vinha se desvirtuando aí dos seus princípios, né, achando que ela é uma instituição já corrompida, e então vão fundar, né, fazer a reforma protestante. Eles vão dar origem aos que a gente chama aí, né, as religiões protestantes. O Lutero vai dar, né, origem aos luteranos, o Calvino aos calvinistas. E é claro, né, isso vai dar uma confusão, a igreja não vai aceitar isso, perder territórios, porque muitos países vão se tornar protestantes, muitos países europeus vão se tornar protestantes, isso vai ser origem aí de muitas guerras. Lembrando também, né, que um país deixando, né, de ser de uma determinada lá congregação ou não, isso também tem muitos conflitos de interesses e econômicos por trás, né, então não é apenas uma questão de fé. Mas a gente, né, não vamos entrar muito aqui nisso, assim, mas então isso vai fazer com que a Igreja Católica faça um movimento que a gente vai chamar de contra-reforma, né? Além de fazer um movimento de lutar, né, fisicamente em vários países, eles também, a contra-reforma, ela vai ela vai procurar reforçar os ideais católicos, e ela vai fazer isso através da arte. Se na época não havia propaganda, né, a arte, fomentar a arte, e vai ser uma forma, então, de fazer isso. Então, eles vão patrocinar diversos artistas, escultores, arquitetos, pintores, né, em vários campos eles vão fazer isso. E o Barroco também, então, que nos interessa, né, também vai passar para a literatura, né? Teremos a produção aí de textos barrocos. No texto barroco, ele está alicerçado em algumas características. A primeira delas, o culto do contraste. Então ele vai falar muito desse conflito, né? O culto do contraste vai ser assim, a função do conflito, dessa disputa pela alma do homem. E como é que isso vai se dar, né? Eles vão então sempre empregar termos que são oposições, né? Claro, escuro, homem e mulher, Deus, inferno, né? Inferno, céu, inferno, sempre assim usando aí, né? Ou seja, os antônimos, né? Vamos falar muito sobre a consciência da transitoriedade da vida, ou seja, né, a vida ela passa rápido, ela é uma transição, as coisas materiais elas não devem ser prestigiadas, as coisas espirituais que devem ser prestigiadas. Então eles vão falar muito sobre essa característica. E também, né, a poesia e o texto barroco em si, ele vai ser muito exagerado, né? Ele vai ser grandiloquente, né? Ele vai sempre fazer um tom recheado de adjetivos, de hipérboles, figuras de linguagem, né? Ele vai ser um texto muito rebuscado. Por que isso é importante para o Brasil? Porque depois, então, dessa literatura de catequese, que o objetivo era outro, né? O barroco brasileiro ele vai ser uma literatura mais independente, assim, né? A gente pode dizer que aqui, né, a gente cria uma literatura um pouco mais independente, né? Vai se dar, sobretudo, isso é importante marcar, em Minas Gerais. O barroco brasileiro está ligado fundamentalmente, aí, né, ou profundamente, na verdade, a Minas Gerais, porque, né, o ciclo do ouro, porque é lá que a primeira representação lá da coroa, né, vai surgir no Brasil, né, e é ali que a vida cultural, a vida econômica do Brasil nessa época vai estar centralizada lá.
né, a gente não tem muitos textos dessa época e eles também não eram muito relevantes, porque inclusive se acha que muitos desses textos, eles na verdade foram traduzidos de outra língua, né? Essa noção de autoria como a gente tem hoje não era tão claro assim, né? Então fica aqui o registro de 2 autores que a gente vê nessa época. O primeiro é o Gregório de Matos, que apesar de tudo ele era baiano, não era mineiro, né? Então ele vai produzir aí muita coisa, né? E ele tem algo muito interessante, é que ele escrevia um monte de poesia religiosa, mas ele também escrevia poesia erótica, né? Ele, para mim, é o maior exemplo do barroco, né? Ele era a contradição aí, né? Esses opostos se batendo, né? Dentro dele mesmo. E o padre Antônio Vieira, que vai deixar muitos, né, os famosos sermões, né, apesar de não ser um texto, não ser poesia, né, ser um texto lá dos sermões que ele fazia nas missas dele, né, ele usa demais essa linguagem, ele é uma expressão do pensamento do barroco e também da linguagem barroca. E o último registro, né, para encerrar aqui o barroco, é que o padre Antônio Vieira ele vai ser um dos primeiros que vai começar a questionar que evangelização era essa que estava se fazendo aos indígenas, né? Ele é o primeiro cara que vai deixar um registro, né, sobre, na verdade, a escravização dos indígenas, a morte dos indígenas, né, que teve um número de morte absurdo, assim, e ele vai ser o primeiro que vai questionar isso, né? Mas que evangelização é essa, que catequese é essa que nós estamos fazendo, né? E por isso aí ele vai ser chamado lá em Portugal, né? Mas é legal deixar esse registro, né? Ele vai escrever sobre isso. Então, assim, na esteira aí do barroco, surge o arcadismo. Quando eu falo na esteira, é questão de período histórico mesmo, né? Em 1768, então surge no Brasil o arcadismo. Para a gente falar um pouquinho do arcadismo, assim, para dar uma ideia, né? Que história é essa? O que significa a tal da Árcade, né? Já vamos falar. O arcadismo, o contexto histórico dele, ele se dá no iluminismo, né? Então, o iluminismo é esse movimento europeu que vai chamar aí as luzes da razão, né? Então, é um movimento que vai valorizar o conhecimento, vai valorizar a ciência, vai valorizar a retomada da arte, né? Uma vida menos centrada, menos regulada pela igreja e por questões religiosas e mais voltadas aí para a razão, para o conhecimento, né? Tudo isso dentro do movimento que surge na Europa e que ele vai chegar até o Brasil. O arcadismo, ele foi essencialmente um movimento de poesia. E ele tem uma fórmula aí que é a seguinte, né? O escritor, né, do arcadismo, ele estava preocupado em ser racional, simples e objetivo. E ele falava o seguinte, ó: como o artista pode ter certeza que sua obra é simples, a solução está na imitação. Então, eles vão considerar que imitando, eles estavam sendo simples. E a qual imitação eles estão se referindo? Então, né, característica aí do arcadismo: imitação dos clássicos, né, do renascentismo e também da mitologia grego-romana. Então é isso, tem que imitar aqueles modelos lá. Outra imitação da natureza, né, ou seja, a ordem natural, né, o homem, a pureza e a bondade e a perfeição estão na natureza, então eu vou olhar para ela para me espelhar, né, no meu comportamento. E falando no comportamento do homem, mas tanto também utilizando ela para a literatura. Eles vão dar início, né? Hoje, inclusive, isso é um adjetivo que a gente chama, né? O bucolismo. A gente fala, tal coisa é bucólica. O que quer dizer bucólico? Que é a integração, a harmonia perfeita entre o indivíduo e a natureza. Eles diziam que a gente tinha que estar, então, nesse estado. Se a natureza é perfeita, eu tenho que ter uma integração harmônica aí com ela. E, por fim, sobre o que eles vão falar, né? Então, se valendo desses mitos desses modelos grego-romanos, a temática vai ser uma de temática pastoril, né? Também chamada literatura pastoril, ou seja, eles vão falar da vida simples no campo, exaltação da vida no campo, da simplicidade, e aí eles vão usar um modelo que vai ser o pastor de ovelhas, né? Esse vai ser o modelo ideal aí
de homem, né, e da figura, dentro, claro, né, tô falando aí dentro da poesia arcadista, né, vai ser o pastor de ovelhas que vai viver lá em harmonia com tudo, né, e com a sua amada, então eles vão escrever muito sobre amor, né. Por que o arcadismo é importante no Brasil, né? Porque se a gente for pensar, o arcadismo aqui no Brasil ela vai ser uma literatura completamente falsa no sentido de idealizada, né? Tem pastor de ovelha, esse Árcade era um monte na Grécia, onde vivia lá os pastor de ovelha. Aqui não tinha pastor de ovelha, né? Era um clima completamente diferente, né? Então vai soar tudo, o arcadismo no Brasil ele vai soar tudo muito artificialmente, né? Uns poemas completamente desconectados com a realidade, os caras falando de deuses gregos e coisas que não tinham nada a ver com a gente. Mas por que ele vai ser importante na nossa história? Então tem 4... Primeiro eu vou falar, né, da importância, né, dele, que ele tem 4 características, aliás, né, desculpa, a importância dele. E aí depois eu vou falar, né, da onde é que sai isso. A importância do arcadismo, ela não vai ser estética, né? Ou seja, não vai ser um texto que vai deixar muita referência, que vai criar uma escola brasileira ou algo assim, né? Mas é porque eles vão criar um sistema literário no Brasil. E aí o que é esse tal de sistema literário, né? Sistema literário é quando eu consigo fazer a produção e a circulação do livro. E assim surge, né, um movimento cultural. Então, se hoje, né, nós temos editoras no Brasil, nós temos leitores, isso veio desse período, assim, ó. Eles conseguiram fazer com que esses livros se produzirem, escrevessem, imprimissem e fossem consumidos. O sistema literário é composto por autores, por obras escritas na mesma língua e por um público leitor permanente. E eles conseguiram fazer isso, então, né, com esses 3 elementos. Isso aqui se deu em Minas Gerais, né, nessa época, então, de novo, né, estava tudo acontecendo em Minas. Eles conseguiram fazer isso. Eles escreveram, né, esses escritores lá, influenciados pelo arcadismo que vinha da Europa, eles produziram obras em língua, né, portuguesa, e eles conseguiram publicar e isso conseguiu chegar ao leitor. É claro, né, que quando a gente fala em publicação e leitores, né, a gente não está falando um monte de gente ali, né, mas naquele pequeno círculo lá em Minas, isso foi possível de acontecer e além disso, né, foi possível de se sustentar. A língua oficial, a gente está garantindo a divulgação dela, a gente está garantindo esse sentido de coesão, porque no Brasil, nessa época, tinha a língua geral, que era uma mistura de português com as várias línguas indígenas. Nós já vamos começar a ter, né, o tráfico de africanos, então já introduz outra língua. E quando a gente começa a produzir, né, essas obras, né, é como se fosse um registro oficial da língua portuguesa, né, a gente garante aí a permanência, a sustentação dela, ou seja, ela vai ajudar o português a se firmar, né, como língua oficial e que a gente não tenha, né, outros dialetos como tem em outros lugares, né? Então, isso também é de grande importância dentro do arcadismo. Para deixar registrado, os principais poetas, né, a gente acaba vendo isso aí, Cláudio Manuel da Costa, o Tomás Antônio Gonzaga, que vai escrever muito lá da Marília de Dirceu, isso é um conjunto de poemas bem famosos. E o Frei José Santa Rita Durão, que escreve Caramuru, que é a história, né, de um navegador português que acaba sofrendo um naufrágio na Bahia e ele vai viver muito tempo no Brasil, vai viver entre os indígenas, ele vai ter inclusive uma família indígena e ele vai ser uma figura muito importante nesse processo de colonização, né? Ele vai fazer essa ligação entre os portugueses e os indígenas. E lembrando que algum dessas figuras aqui, quase todos, essas figuras do arcadismo, eles se envolveram com a Inconfidência Mineira, né, que vai acabar aí no enforcamento de Tiradentes, né, que é esse processo de tentativa já de independência, né, a independência do Brasil já está sendo aqui gestada, né, dentro do arcadismo, em que vai se refletir no romantismo. Então, o romantismo
esse movimento histórico que vem, na verdade, parte aí da Revolução. É um movimento artístico e literário, mas que vem de um movimento histórico, que é da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa vai ser esse movimento que vai... O ápice, né, do romantismo, a gente fala que é a Revolução Francesa, porque ela vai ser esse movimento que vai acabar, né, vai derrubar ali a aristocracia, a monarquia, e vai instituir, então, um outro sistema político, né? A gente pode dizer que o sistema representativo vem dessa época, né? E isso muda completamente a dinâmica da sociedade, né? Se antes a gente tinha uma sociedade que não se movia, as classes sociais não se moviam, né? A possibilidade de tu nascer numa classe social baixa e ascender era inexistente, né? Ou tu fazia parte da aristocracia, ou tu fazia lá parte lá, né? Do povo lá, né? Então não tinha essa dinâmica. A partir da Revolução Francesa isso vai ser possível, né? Claro, né? Guardadas as proporções, mas ela vai trazer então essa ideia, né, de que o indivíduo é responsável, pode mudar o seu destino, né? Responsável aí não só responsável por si, mas no sentido, né, eu posso fazer a minha história, eu posso transformar. Então é a liberdade, né, a liberdade enquanto essa ideia de liberdade enquanto uma meta aí, né, vem muito disso, né, quanto uma meta não, né, quanto algo indispensável, né, da nossa vida, né, do indivíduo. Ela vai permitir outra coisa muito legal, que é a livre circulação de ideias, né, de pensamentos, porque é isso, né, as ideias só giravam, né, ali num núcleo, dentro da aristocracia, né. Nessa época aí, né, a imprensa, os órgãos, os órgãos de publicação, né, o próprio movimento de publicações, né, vai ter também aí um crescimento, né. E essa ideia, né, também aí de liberdade criadora dos artistas, né? Os artistas não vão ficar muito presos, por exemplo, como era o arcadismo, né, ter que reproduzir um tipo de modelo, né? A Revolução Francesa vai libertar muito nessa ideia, né, que eu faço a minha história, então que os artistas tenham mais liberdade criativa na hora de compor as suas obras. Então, né, isso falando do romantismo dentro da literatura, né, a liberdade criadora do artista e a valorização do seu mundo pessoal. Antes da Revolução Francesa, a gente tinha muito essa ideia do conjunto, né, eu sou, assim, no sentido de que eu não sou tão indivíduo, né, se eu sou lá da aristocracia, eu sou um aristocrata, eu não me represento quase que individualmente. E essa ideia de representação individual vai vir aí muito com o romantismo, né? E o romantismo vai colocar isso nos seus textos. Então, né, como característica do romantismo tem, né, a liberdade criadora, o individualismo, né, o sentimentalismo, mas aqui não sentido sentimental, como a gente, né, tem uma ideia que, porque assim, o termo romantismo acabou pegando essa marca, né, que é algo meloso, que só fala de amor, não, né, mas no sentido de falar sobre os sentimentos, né, ser menos racional e mais sentimental. Aí tem outras duas características do romantismo que são importantíssimas, né, que é a evasão, né, e evasão ou escapismo, né, e o mal do século. E também, né, o culto à natureza, mas isso faz parte do romantismo aí como um todo. Então eu vou falar um pouquinho, né, desses dois, porque eles têm a ver com o processo que vai acontecendo com a própria revolução, né, o processo político vai influenciar nisso, né, que é o seguinte, óbvio que o mundo vai mudar e vai melhorar, as condições da sociedade melhoram. No entanto, né, se cria também uma nova dinâmica aí de opressão, de uma realidade que não é das melhores, né? E aí todo esse sentimento aí romântico desse cara que muitas vezes era um inconformado, né, romântico no sentido de inconformado, ele não vai conseguir se adaptar a essa nova realidade, né? Passada lá o ápice da Revolução Francesa, né, a sociedade se assenta e se cria uma outra dinâmica. E aí esse cidadão, né, esse sujeito, ele vai se encontrar um pouco sem espaço. E aí então vai vir, né, a literatura
e a fantasia, e até daí que vem, né, a própria ideia de amor como uma forma de por esse escapismo, né, como uma forma aí de aliviar dessa realidade que era tida como, né, injusta, cruel. Daí, pegando aqui do culto à natureza, a natureza também vai proporcionar esse espaço onde eu consigo encontrar a liberdade, onde eu consigo encontrar me encontrar, né, na natureza, né? E isso vai ser uma das características mais importantes, né, o mal do século, que vai aqui, né, refletir muito no Brasil. Os poetas, né, românticos, assim, vão começar a não ver sentido na vida. Então, essa vida, né, eu sou esse cidadão inconformado, inquieto, né, que quero, né, um mundo melhor, que as coisas sejam tão boas quanto a natureza, mas a sociedade, né, essa história assim, a sociedade dos homens é algo meio ruim. Então, eles vão ser acometidos de uma espécie de uma enfermidade moral. Na época, eles vão dar um nome de tédio, né? Que a gente poderia, de alguma maneira, aí, né, se a gente fosse diagnosticar, dizer que é como depressão, né? Mas eles vão começar a falar muito dessa falta de sentido da vida, né? Que vai ser o tal do mal do século. E isso vai ter um desdobramento real, né? Vai ter um desdobramento dentro da sociedade real, né? Que é no suicídio, né? O suicídio vai ser visto como uma forma de se aliviar, então, desse mal, né? Desse desespero, dessa descrença, né? Isso também tem muito a ver com um livro que se chama O Sofrimento do Jovem Werther, escrito pelo alemão Goethe. E aí, então, essa história, né? O jovem Werther lá, muito apaixonado, aliás, se apaixona por um amor que ele não pode viver e ele não encontra né? Ele não encontra lugar no mundo e no fim do livro, angustiado, ele acaba dando um tiro, né? E se matando, né? E aí que toda essa mitologia do romantismo, de morrer de amor e essas coisas aí acabam surgindo, né? Mas agora, então, indo para o Brasil, porque o romantismo no Brasil ele vai ser muito menos romântico e muito mais político. O romantismo no Brasil ele vai surgir mais ou menos ali entre 1800 junto ali com a chegada, digamos aí, né, nesse período da chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, então fugindo lá das forças do Napoleão, a corte, isso é um fenômeno único que aconteceu, né? É o único lugar onde o país que nos colonizou transferiu a sua sede para a colônia, né? Mas então a corte chega no Rio de Janeiro em 1808 e aí já estava acontecendo, né? Mas com a chegada deles, então aí começa todo o processo que vai culminar na nossa independência em 1822, né? A gente não costuma falar muito nisso, né? A independência do Brasil parece que foi uma independência assim, que estava tudo bem, a gente só falou, nós vamos ser independentes, mas não foi, é um período sim de tensão, um período de violência, né? Então um período de muita instabilidade política. E é nesse contexto que vai chegar o romantismo. Então o romantismo ele vai quase que ser uma ferramenta política, né? Para os escritores brasileiros, para a elite brasileira, porque os escritores brasileiros eles também vão estar muito envolvidos, né? Os nossos escritores nessa época vão ser médicos, políticos, eles vão estar muito envolvidos nesse processo de independência, e então eles vão fazer, né, se aproveitando lá do arcadismo, desse sistema literário, eles vão se aproveitar disso para fazer o quê? Para reforçar, para dar uma característica, para nessa fase, né, dar uma característica ao Brasil. Eles vão se utilizar da literatura para dizer assim, o que é o Brasil, né, tentar definir o que era o Brasil, qual era a diferença entre Brasil e Portugal. É essa que vai ser toda a nosso romantismo vai girar todo em torno disso. Nosso romantismo, então essa é uma data importante, aí, aguardem, né, 1822, né, que é a independência do Brasil. O nosso romantismo é marcado por, a gente chama pelas 3 gerações românticas. A primeira delas é chamada nacionalista ou indianista. Aqui que vai se encontrar, né, os famosos romances indianistas do José de Alencar.
E o objetivo desses romances do José de Alencar, né, era apresentar essa origem do quem seria o nosso herói nacional, né, e quem seriam os brasileiros. Então ela é marcada pela exaltação da natureza, é uma tentativa de construir um passado histórico para nós, um passado obviamente glorioso, e eu acho que a característica principal, né, que é a tentativa da criação de um herói nacional. Se lá em Portugal, né, eles tinham lá os seus heróis, os nossos heróis não podiam ser o mesmo que eles, do mesmo deles, né? Quem vai ser, então, falando isso, né, do imaginário coletivo, né? Quem é que vai ser o nosso herói? Serão os indígenas. Eles vão... então, José de Alencar, sobretudo, vai ser o responsável, né, por criar essa ideia. Então, por isso que ele vai escrever tantos romances, né, falando aí. E sempre, assim, esses romances vão ter por objetivo... como se eles apresentassem, assim, a origem do Brasil e do brasileiro. O brasileiro, ele vai ser fruto da união de um indígena, obviamente, assim, esse indígena tem as melhores qualidades, né? Ele é valente, ele é leal, e de um português, né? O personagem que vai ser o par, porque, né, dependendo dos livros, ou é um homem ou uma mulher, né? Então tem Iracema, Guarani, mas é isso, é da união, né, de um português, né, de uma pessoa de origem portuguesa e de uma pessoa de origem indígena. E tem algo que eu acho relevante aí demais, que é, sempre ao final dos livros, o indígena, o elemento que é indígena, ele é batizado, né? Ele não fica sendo indígena, né? Primeiro ele é batizado, ou seja, né? Então porque o batizar deixa, né? Faz ele deixar de ser indígena, né? Então ele faz parte da civilização ocidental ao ser catequizado, né? Ao ser batizado. Então isso que está por trás aí dos livros do José de Alencar. E só para dar uma ideia para vocês, né, isso vai aparecer aí vocês vão ver na tela, né, esse poema do Gonçalves Dias, a Canção do Exílio, né, famoso, Minha Terra tem Palmeiras, né, onde canto sabiá. Mas eu queria destacar uma estrofe para vocês verem o quanto o romantismo estava ligado a essa ideia, né, essa ideia política, né, de fazer o Brasil, né, essa ideia nacionalista, né. Na segunda estrofe diz o seguinte: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Esses versos, eles se encontram com poucas modificações no nosso hino nacional, né? Então esse movimento foi tão, assim, forte, né, e marcado por essa ideia, né, do nacionalismo, que o escritor, né, eu achava que era o contrário, eu achava que o Gonçalves Dias tinha tirado isso do hino, né? E não, é o contrário, né? Quem escreveu o hino tirou esses versos justamente da estrofe do poema, né? As outras gerações, elas também têm, a terceira, sobretudo, tem uma questão política, né? Mas a segunda é a segunda que a gente chama de geração mal do século, e nela vai aparecer aí o Álvares de Azevedo, e outros poetas que vão morrer muito jovens. Basicamente, o Mal do Século, como falei anteriormente, ele vai trazer essas mesmas características, assim. É uma poesia que vai falar sobre o pessimismo, vai falar sobre a desilusão. Alguns falam que como ela foi produzida por poetas jovens, vão dizer que ela é um pouco, né, adolescente, né, de paixões aí não correspondidas, tédio da vida. Mas enfim, vai ser uma poesia que vai, assim, deixar reflexo, né? Uma poesia que inclusive tem qualidade, sendo que os maiores nomes vai ser o Álvares de Azevedo, que vai morrer com 21 anos, assim, muito jovem, né? E ele vai deixar 2 livros escritos. Um deles é um livro aí bastante, inclusive nos vestibulares, no Enem, que é o Noite na Taverna, né? Que é um livro de contos aí, que é um livro muito bom, né? E ele vai deixar então esse registro aí, que são mais ou menos aí como se fossem umas histórias de terror, né? Algo bastante original. Então, por fim, a terceira geração, ela é o que a gente chama de geração condoreira, né? Ela tem esse nome por causa do condor. O condor era o apelido que eles deram para o Castro Alves, né? Eles falavam, então, o condor é uma ave que voa muito alto e que tem uma amplitude aí de visão, ou seja, do alto ela pode ver, né, todo o território. Então diziam que o Castro Alves era como se fosse
um condor, né? Ele conseguia ter uma percepção aí sobre uma visão sobre as coisas, sobre a realidade, sobre o que estava acontecendo muito maior, né? E o Castro Alves, ele vai ser um abolicionista. A geração condoreira ela vai ser marcada pelo abolicionismo. Eles vão, então... Inclusive, essa, né, uma das principais características da escrita, né, ela é uma escrita que vai falar sobre a liberdade e é uma escrita que vai falar, vai estar engajada politicamente nesse movimento que é do abolicionismo. O Castro Alves, né, vai deixar 2 livros aí importantes, que é Os Escravos e o Vozes da África. Então, inclusive, aí pelo nome já dá para ver, né, o quanto ele estava engajado com essa causa. Como um bom autor romântico, aí ele também não ficava só no plano das palavras, né? Ele fez parte mesmo do movimento, ele ia para a praça pública, lia os poemas. Aqui na apostila eu deixei para vocês um exemplo, né, que é o Navio Negreiro, que é um dos poemas mais famosos dele, onde ele descreve o que era essa travessia né, como é que era essa travessia, o quanto cruel era essa travessia, né, nos navios negreiros, né, quando eles eram trazidos da África para cá. Então esse foi o último conteúdo. Acabamos aqui na terceira geração romântica. Então são esses conteúdos que vão cair na prova. É bem baseado nisso que eu falei para vocês aqui na aula. Então assistam a aula, leiam a apostila também, é importante. Não esqueçam de fazer o trabalho. E fazendo o trabalho, lembrando aqui no final da apostila, temos também alguns exercícios aí de fixação, então façam, que vale a pena, né? Então fazendo o trabalho e as questões, vocês com certeza vão bem na prova. Um abraço.